nós ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Queridos irmãos e irmãs, nesta caminhada que fazemos pela liturgia da palavra neste ano, rumo à nossa Páscoa, nós encontramos verdadeiramente com um contexto muito bonito de sequências de leituras para esta quaresma, que a cada domingo vai acrescentando um passo na nossa caminhada. Se no primeiro domingo nós, com Cristo, aprendemos a vencer as tentações, neste segundo domingo nós descobrimos que passamos com Cristo o sofrimento da cruz, passando do monte da transfiguração ao monte da oferta. Hoje, este longo evangelho nos leva a Sicar, nos leva à promessa dos nossos pais, de um Deus que deseja, que tem sede da humanidade, muito mais do que a sede e o desejo que a humanidade tem por Ele. As leituras se encontram à volta de um poço. O poço que o pai Jacó deu ao seu povo, aos seus filhos, e dele bebeu, e seus animais também. O encontro não de um simples homem e de uma mulher, sobre um tema que se converse à beira de um poço, mas um encontro verdadeiro de libertação de alguém que vivia uma espera e de fato encontra o esperado. Num encontro inusitado, ao calor do meio-dia, no poço de Jacó. Jesus está começando a falar com seus discípulos sobre o reino. Eles ainda não compreendem muito bem o que significa a sua presença no meio do povo. Alguns milagres já eram vistos, a palavra de Jesus inspirava um caminhar, mas algumas realidades da vida de nosso Senhor, para eles ainda causava espanto. Passar por Sicar, permanecer na Samaria, conversar com uma mulher à beira do poço, eram coisas que eles não compreenderiam. E de fato, uma realidade difícil, porque o diálogo que nós acabamos de escutar não se trata somente de uma realidade comum do cotidiano, mas sim de um resgate de um Deus que deseja salvar a todos. E buscando a todos, faz com que a promessa de salvação se estenda a todos aqueles a quem Deus, por início na vida, desejou que fossem unidos. A mulher samaritana aí representa toda a infidelidade de um povo que preferiu viver a comodidade de ser invadido pelas forças externas, de que sofrer o exílio. Esta é a realidade dos samaritanos. Eles preferiram se render do que sofrer em nome de Deus. É por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos, porque eles entendiam que tinham sofrido demasiadamente pela opção da fé, da qual os samaritanos, para permanecerem na sua terra, foram se entregando, ora a um rei, ora a outro governo, ora a um outro Deus.
E assim, esta imagem de Jesus e a samaritana, de uma mulher que não tem um marido porque já tivera 5 e o que ela tem não era seu, não se trata de uma realidade de uma mulher adúltera ou de uma promiscuidade simplesmente sexual, mas de uma comunhão de fidelidade, no qual se representa ali toda a Samaria. A salvação, de fato, vem dos judeus, e o Senhor confirma. E aquele diálogo à beira do poço revela isto a ela, e faz ali uma profunda catequese batismal, que inspira todo aquele que deseja encontrar o Senhor a de fato reconhecê-lo em Jesus, aquele que está ali, não somente para beber ou matar a sua sede, mas se encontrar com a verdadeira sede, que é a verdadeira vontade de Deus de saciar o seu povo. O contraponto da leitura no livro do Gênesis, no livro do Êxodo, a primeira leitura da missa de hoje, o povo começa a passar sede no deserto e começa a se revoltar contra Deus. E Deus realiza na presença de Moisés e de todos aqueles que estavam em Meriba um primeiro sinal de que é de Deus que nos vem a saciedade para as nossas vidas. É de Deus mesmo que nós devemos nos alimentar. É de Deus mesmo que nós devemos esperar, e a sua promessa será algo realizável na nossa vida inteira. Nós não podemos fechar o nosso coração, e esta é justamente a realidade para a qual o Senhor, junto à samaritana no poço de Sicar, vai ali abrindo o seu coração para que ela pudesse compreender que diante dela ali estava o Messias, aquele que verdadeiramente vinha com a fonte viva do Espírito Santo, a não somente revelar tudo o que somos, mas revelar já a promessa de Deus presente no meio do mundo. Ela mesmo compreende isso e, de um diálogo sobre a falta de um balde para pegar ali a água na fonte, termina-se uma pessoa imersa no mistério de Deus, se tornando verdadeiramente uma discípula missionária do Senhor. E nós poderíamos aqui encontrar verdadeiramente o itinerário batismal da vida de todo crente. Crer em Deus, deixar que a sua sede seja saciada por Ele, compreender a sua vida e tornar-se testemunha. Este é justamente o itinerário. Aqui se completa verdadeiramente em uma parábola, em um encontro, em uma alegoria, aquilo que verdadeiramente a igreja realiza na fonte da vida nova, que é o Cristo, o itinerário cristão, onde cada um de nós, compreendendo à luz de Cristo a sua própria história, buscando para si a resposta de uma vida inteira, encontra no Senhor, na sua palavra e na sua presença, o propósito de transformar radicalmente o nosso ser, a nossa existência, e passar de alguém que vive pelas necessidades físicas ou até mesmo espirituais, a alguém completamente saciado pela vida de Deus, pela experiência que teve com Ele, de uma vida completamente transformada, onde ele já não precisará ir mais, impulsionado pela sua sede, à busca da fonte, mas porque já tem em si uma fonte que jorra para a vida eterna. Esta é a beleza da vida cristã, quando verdadeiramente nós estamos nele. E quando os sacramentos, que é o sinal da sua presença no meio de nós, nos garantem acesso a essa verdadeira fonte.
no Evangelho, ali no versículo 10, ele diz: se tu conhecesses o dom de Deus. E este dom é dado a nós a cada dia como palavra, como alimento, como missão. Nós não pediríamos somente que Ele saciasse a nossa vida neste mundo, mas que Ele nos desse desta água viva, para que nós também sejamos fontes borbulhantes do amor de Deus no mundo, capaz de transformar todas as coisas, capaz de anunciá-lo ao mundo e sermos também uma fonte que jorra para a vida eterna. Assim, meus irmãos, o encontro desta sede de Deus com a nossa humanidade, junto ao poço de Jacó, revela um Deus que quer não somente nos compreender, mas, sobretudo, um Deus que quer ressignificar toda a nossa vida, toda a nossa história. Revela um Deus que completamente não abandona a nossa vida pelas nossas infidelidades, mas se revela pleno e total a nós, a ponto de se dar a nós como um verdadeiro e sumo bem. Revela também que é somente na sua força, na sua presença, nós tenhamos a coragem de submeter verdadeiramente a nossa vida ao crivo de seu olhar e descobrir que Ele nos ama. Eu muitas vezes, quando escuto este Evangelho, eu desejo sentar junto deste mesmo poço, ouvir o que o Senhor diz de mim, dos planos que Ele tem para o meu ser, da busca que Ele faz pela minha pessoa, que muitas vezes não deseja ser encontrado, ou até mesmo busca meios de viver ali, à margem de tudo. Esta mulher busca água ao meio-dia, um lugar, um horário, a quem ela talvez desejasse não encontrar ninguém. Assim, às vezes, é o pecado em nós, fechados, com medos, mas o Cristo vai até o nosso ponto, nos revela quem somos e nos dá acesso à vida nova. Peçamos, meus irmãos, que essa quaresma seja para nós fonte de vida nova mesmo, que a nossa vida, nossa esperança, nossos sonhos, nossos projetos sejam verdadeiramente alimentados pelo amor de Deus e nos tornemos fonte de vida nova para o mundo. Amém.